A ideia de que seu dinheiro cresce apenas por ficar na conta bancária é uma ilusão perpetuada pelos bancos, que podem nos levar a um verdadeiro labirinto financeiro. Vamos considerar o exemplo de João, que tem mantido seu dinheiro no banco por não entender como funciona. A verdade é que, embora os juros possam fornecer um pequeno aumento nos números, o seu dinheiro não está realmente crescendo em valor. Com a inflação em alta e as taxas de juros nos níveis mínimos, John pode estar, sem saber, erradicando suas riquezas ao deixar seu dinheiro parado na conta. Mas não se preocupe, neste vídeo vamos explorar o mundo do especialista financeiro Robert Kiyosaki e revelar 4 ativos que não apenas são melhores, mas também são mais seguros do que os bancos. Prepare sua pipoca e fique pronto para descobrir os segredos para aumentar a riqueza sem depender dos métodos tradicionais dos bancos. Robert Kiyosaki, um renomado educador financeiro e autor de best-sellers, desafia as crenças tradicionais e apresenta o quadrante de fluxo de caixa, uma estrutura revolucionária que categoriza os indivíduos em 4 grupos distintos: empregados, proprietários de pequenos negócios ou autônomos, grandes empresários e investidores. Ao entender onde você se encaixa nesse quadrante, você pode tomar decisões financeiras mais informadas e estratégicas para o seu futuro. Obtenha uma visão aprofundada da mentalidade dos valores centrais que podem limitar o seu potencial de sucesso financeiro. Kiyosaki não para por aí. Revela a chave para construir a riqueza por meio de 4 poderosas classes de ativos, que abordaremos neste vídeo. Se você está pronto para embarcar em uma jornada rumo à independência financeira, junte-se a nós enquanto exploramos o fascinante mundo de Robert Kiyosaki. E fique atento às dicas valiosas que preparamos especialmente para você. Vamos começar. Examinando mais de perto o quadrante de fluxo de caixa para entender melhor o que é e onde nos posicionamos, o quadrante de fluxo de caixa é um conceito revolucionário que divide os indivíduos em 4 grupos distintos: empregados, proprietários de pequenos negócios ou autônomos, grandes empresários e investidores. Cada quadrante representa uma abordagem única para gerar uma renda e construir riqueza. Primeiro, temos o empregado. O quadrante de empregado representa a maioria das pessoas que trabalham para os outros, trocando seu tempo e habilidades por um salário fixo. Embora esse quadrante ofereça estabilidade e uma renda previsível, muitas vezes carece de controle e da capacidade de construir uma riqueza significativa. O empregado geralmente tem o controle limitado sobre o seu tempo, dependendo do seu empregador para a segurança financeira. Em segundo, temos o autônomo, ou proprietário de pequenos negócios. Neste quadrante, as pessoas trabalham para si mesmas, enfrentando desafios e oportunidades que diferem significativamente da experiência dos empregados. O quadrante dos proprietários de pequenos negócios é composto por indivíduos que deram um passo e começaram seu próprio negócio, ou trabalham como freelancer, por exemplo. Eles têm mais controle sobre sua renda e podem desfrutar de maior flexibilidade, mas muitas vezes se veem presos na armadilha do solopreneur. Esses profissionais são a força motriz de suas empresas e dependem fortemente dos seus próprios esforços. Embora esse quadrante possa oferecer maior autonomia, ele também pode ser exigente e limitar o potencial de crescimento. Em seguida, temos o quadrante de grandes empresários. Este quadrante é a chave para a verdadeira independência financeira. Indivíduos nesse grupo são empreendedores visionários que constroem e escalam os negócios de sucesso. Eles criam sistemas, contratam equipes competentes e aproveitam os esforços de outros para gerar rendas substanciais para você. Os grandes empresários têm a capacidade de criar riquezas e fontes de rendas passivas que vão além da sua participação pessoal. Esse quadrante oferece potencial para o crescimento significativo, acúmulo de riqueza e a liberdade de se concentrar no que realmente importa. Finalmente, temos o quadrante de investidores. Neste quadrante, os indivíduos se tornam mestres do seu dinheiro e permite que ele trabalhe para eles. Os investidores alocam inteligentemente os seus recursos em várias classes de ativos, como ações, imóveis, negócios e muito mais. Ao investir estrategicamente e construir um portfólio diversificado, eles geram renda passiva e desfrutam dos benefícios do longo prazo. Os investidores compreendem o poder dos juros compostos e utilizam para fazer a sua riqueza crescer exponencialmente. Robert Kiyosaki destaca que se você realmente deseja ser rico, deve aprender a construir seu negócio. Ele enfatiza que é importante trabalhar arduamente para criar algo que você possua e que possa passar gerações para gerações. Enquanto seu pai pobre dizia que trabalhar duro, seu pai rico questionava: por que você trabalharia duro por algo que nunca possuiu e de qual pode ser demitido a qualquer momento? Essa diferença de valores é fundamental. O pai rico sugeriu:
aprendesse a ser um empresário ou um investidor, o que representa uma das grandes diferenças dentro do quadrante. A pessoa ao lado esquerdo, empregados e autônomos, trabalham em busca de segurança e dinheiro. Por outro lado, aqueles do lado direito do quadrante, com grandes empresários e investidores, valorizam a liberdade. Eles não querem estar presos a um emprego para o resto da vida. A chave para alcançar a liberdade financeira está na transição do lado esquerdo para o lado direito do quadrante. Ao se mover para o lado direito, você ganha controle, alavancagem e a capacidade de construir ativos que gerem renda, mesmo quando você não está trabalhando ativamente. Agora que você tem uma visão mais clara, vamos explorar como fazer essa transição e conquistar a sua independência financeira. Vamos falar sobre os 4 ativos que podem impulsionar sua jornada financeira. O primeiro é o ativo empresarial. Kiyosaki enfatiza o poder da propriedade de negócio para construir uma riqueza, afirmando que as pessoas mais ricas no mundo criam empresas. Começar seu próprio negócio ou investir em um existente pode abrir portas para uma potencial renda ilimitada de sucesso financeiro a longo prazo. Considere empreendedores icônicos como Jeff Bezos, que fundou a Amazon, se tornar um dos indivíduos mais ricos do mundo ao alavancar a ideia inovadora de criar empresas prósperas. Esses visionários não apenas conquistaram as riquezas pessoais, mas também criaram oportunidades para a transferência de riqueza entre gerações. O segundo ativo é o imobiliário. O investimento em imóveis ocupa um lugar especial na estratégia de Kiyosaki. Ele aconselha investidores aspirantes a aprender a usar dívidas de maneira inteligente para alavancar o setor imobiliário e gerar lucros substanciais. O segredo é adquirir propriedades que gerem fluxo de caixas consistentes por meio de uma renda ou de aluguel. O setor imobiliário não só oferece potencial de valorização ao longo prazo, mas também atua como um ativo tangível que pode ser passado para as suas futuras gerações. Exemplos notáveis como Donald Trump ou Senzel mostram como é possível acumular fortunas por meio de investimentos estratégicos em imóveis. Supomos que eu tenha R$100.000. Devido à depreciação, não precisa pagar esses 100 mil em impostos. Isso significa que a minha renda aumenta, mas também que as minhas despesas diminuem. Este conceito é um dos mais difíceis de entender, mas é simples. Todos conhecem a valorização e amortização, como quando eu pago meu carro em empréstimo estudantil. Porém, aqui está um truque. A depreciação significa que, em vez de pagar R$100.000 em impostos ao governo, eu mantenho essa renda que resulta em aumento. Uma estratégia comum para economizar imposto no setor imobiliário é aproveitar a depreciação. Essa prática permite que os proprietários deduzam uma parte do valor da propriedade ao longo da sua vida útil, ajudando a reduzir as rendas tributáveis. Por exemplo, John comprou um imóvel para alugar com R$300.000. O IRS permite que ele deprecie a propriedade ao longo de 27 anos e meio. Com essa depreciação, John economiza até R$11.000 em imposto de renda por ano. Assim, enquanto a sua propriedade valoriza, John reduz a responsabilidade tributária graças à depreciação. Em termos simples, a depreciação funciona como um escudo contra o imposto, permitindo que você mantenha mais dinheiro no bolso. É como ter uma poção mágica que legalmente reduz a sua carga tributária, enquanto seus investimentos continuam a crescer. Essa é a importância de entender e utilizar a depreciação como investidor imobiliário, sendo esse um ponto que Kiyosaki costuma enfatizar. Agora, vamos explorar a importância de entender o Código Tributário e como utilizar as leis fiscais para minimizar a obrigação tributária de forma legal. Os ativos em papéis englobam uma variedade de instrumentos financeiros, incluindo ações, títulos, fundos e muitas contas de poupanças, por exemplo. Kiyosaki reconhece sua liquidez e facilidade de compra e venda, mas alerta que navegar por um mundo de ativos em papel exige um profundo entendimento de pesquisa. Um exemplo notável é o mercado de ações, onde investidores como Warren Buffett acumulam uma riqueza extraordinária. No entanto, Kiyosaki enfatiza a importância de educar-se sobre esses ativos, para mitigar os riscos e tomar decisões de investimentos formidáveis. Em tempos de incerteza, Kiyosaki ressalta a importância de possuir ativos tangíveis, como commodities. O ouro, a prata são exemplos primordiais de como ativos mantêm o seu valor ao longo da história. Kiyosaki recomenda que o ouro e a prata são dinheiro, e todo mais é crédito. Esses metais preciosos atuam como uma hedge contra a inflação e proporcionam estabilidade durante as crises econômicas. Investidores notáveis reconhecem o valor de possuir esses ativos para proteger o seu patrimônio e garantir uma segurança financeira. Investidores internacionais renomados, como John Paulson e George Soros, reconhecem o valor das commodities como meio de preservar o aumento da riqueza, como o ouro frequentemente sendo oferecido como um porto seguro.
Essa designação é simples. A história demonstrou que durante o período de crise financeira ou inflação, o valor do ouro tende a subir. Por exemplo, durante a crise financeira global de 2008, o preço do ouro experimentou um aumento significativo. Em janeiro de 2008, o preço do ouro era cerca de $850, mas em agosto do mesmo ano já havia subido para mais de $950. À medida que a crise se aprofundava, o preço do ouro continuava a disparar, alcançando um recorde histórico de mais de $1.900 em setembro de 2011. Esse aumento nos preços durante a crise financeira foi impulsionado por alguns fatores. Primeiro, os investidores viam o ouro como um ativo seguro, capaz de manter o seu valor, mesmo quando o mercado de ações ou de outros investimentos enfrentavam percas significativas. Segundo, a incerteza econômica gerada pela crise levou os bancos centrais a imprimirem mais dinheiro, aumentando o risco da inflação. Assim, o ouro foi considerado uma proteção contra o risco inflacionário. Portanto, possuir ativos tangíveis como o ouro não só proporciona segurança, mas também serve como uma estratégia inteligente para enfrentar a volatilidade econômica. Em uma entrevista, Kiyosaki diz: "Eu costumo chamar de dinheiro de Deus, porque não dá para falsificar. Você até pode ter um ETF de ouro ou prata, mas eu não me envolvo com isso, pois é tão duvidoso quanto as pessoas que criaram essas coisas. O que tem aqui é dinheiro de verdade. Quando comecei a comprar, o preço era de 1,40. E hoje já está em 16. E aqui está a prata. A razão pela qual eu trouxe isso é que a maioria das pessoas nunca viu ou tocou. Este é o verdadeiro dinheiro de Deus. Por que digo isso? Porque a prata e o ouro, que estavam aqui desde a criação e da terra, estarão aqui quando nós já tivermos partido." Robert Kiyosaki se refere ao ouro e à prata como o dinheiro dos deuses, pois não podem ser reproduzidos nem impressos. A prata também tem uma demanda industrial significativa. Não apenas é um metal precioso, ela é usada em diversas indústrias, como eletrônicas, painéis solares e equipamentos médicos, o que gera uma demanda constante. Essa dupla função, com o metal precioso de commodity industrial, proporciona à prata uma vantagem adicional em termos de valorização. Além disso, commodities agrícolas e de segurança alimentar vão além dos metais preciosos, abrangendo os recursos essenciais para produtos agrícolas. Investir em commodities agrícolas como trigo, milho ou soja podem ser uma forma de participar do mercado global de alimentos. O crescimento da população e as mudanças nas preferências alimentares geram uma demanda significativa por umas commodities. Ao investir nelas, vocês não apenas apoiam a segurança alimentar global, mas também pode ser beneficiado da flutuação do preço, impulsionado pela dinâmica da oferta e demanda. Lembre-se, de cada classe e ativo desempenha um papel distinto da construção de riqueza. Diversificar os seus investimentos em várias categorias, como propriedades de empresas, imóveis, ativos financeiros e commodities, você pode criar um portfólio financeiro sólido e resiste às crises. Como diz Robert Kiyosaki, quanto mais você aprende, mais você ganha. Com o conhecimento e as estratégias corretas, é possível construir um portfólio de riqueza que dure por gerações. Agora, vamos às 5 dicas de ouro de Kiyosaki, que prometemos no início do vídeo para ajudá-los nessa jornada. Primeiro, construa ativos que gerem renda. Foque em adquirir ativos que proporcionem uma renda e valorizem ao longo do tempo, como imóveis e negócios. Segundo, busque uma educação financeira. Priorize a educação financeira para tomar decisões informadas e identificar oportunidades. Por fim, use a alavancagem com sabedoria, empregando dívidas e alavancagem de forma estratégica para maximizar os seus investimentos. Amplie seus retornos, mas sempre com uma cautela e uma gestão adequada de riscos. Quarto, cerque-se de pessoas com mentalidade semelhante. Conecte-se com indivíduos que compartilham seu foco na construção de riquezas e que podem oferecer insights valiosos. Quinto, abrace o fracasso e aprenda com ele. Veja os erros e falhas como uma oportunidade de aprendizagem, que podem ajudá-lo a crescer e aprimorar o seu conhecimento financeiro. Com essas dicas, é possível construir riqueza e ter uma vida melhor. Agora que você entende que manter seu dinheiro no banco não é uma boa estratégia, clique neste vídeo para você descobrir os segredos financeiros que os bancos não te contam. E se de alguma forma esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo.